É isso aí, gente! Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. É Rumos e Trilhas. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, nosso ouvinte. Que legal, Douglas. Estamos aqui com mais uma quarta diversidades. Tudo bem com o senhor? Bacana, cara. É legal quando você vem, o bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como você vem, né, Mari? Que nem tem dia que ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje ele chegou já milhão, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. É o espírito, as baterias galera recarregadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo da galáxia que está nos ouvindo. É isso aí, gente. E aí, Mari, tudo bem? Beleza? Chegou, tomou um susto? Bom dia, eu cheguei aqui, tava tudo tão preparado. Olha, cafezinho. Como olha, se tá legal, nunca viu? tivesse, Bolinho de né, chuva. Mariana? O convidado hoje deve ser bem especial, né? Você tá começando a ficar estrelona, né? Porque você chega, senta, grava, daqui a pouco vai embora, não faz nada. Eu dou um autógrafo. Pode deixar tira agora uma que foto com a terminar, gente. ver como o meu assessor se dá pra dar. Depois tira uma foto com a gente, tá, Pode mano? deixar, que aí vocês lembrarem mais pra frente. Tá ótimo. Vamos seguindo aqui o nosso programa. Então, como sempre, né, Douglas? Não podemos esquecer deles, Pet Shop Sé. Eu Tudo faço em uma produtos veterinários. E aí, tá comprando areia? Como é que tá? Tô. Até o Carlinhos, Vamos hein? mudar. O Carlinhos representou ontem na areia. Um beijo, Francisco, Adailton. Vocês estão arrasando aí. Tá na hora de aumentar o jabá, viu? É isso aí, gente. E pra encontrar eles é só ir no facebook.com/Pet Shop Sé. É isso, Douglas? Acertei ou não? Acertou, hein? Finalmente. Cara, por isso que os caras não estavam pagando. Acho que você não tava falando certo. Não tá vendo ninguém lá e não tava entrando dinheiro. Nosso querido ouvinte, vamos seguindo aqui com o nosso Quarta Diversidades. Estamos mantendo o nosso compromisso de todo dia às 20, uma novidade, hein, Douglas? Todo dia às 8 é novidade. Fica convidado aí todos os nossos ouvintes de todas as galáxias a mandarem os memes que a gente tá fazendo aí. Eles estão mandando, viu? Que tá arrasando. Tá legal, adorando. tá legal Pra caraca, é um meme mais louco que o outro. E a galera tá curtindo, tá compartilhando. É o seguinte, a foto é o seguinte, tem que ter todo dia às 8, às 20 horas, todo dia às 20 horas, rumosetrilhas.com. Isso é obrigatório, está escrito. Agora, o lugar, onde vai estar escrito, fica à vontade de vocês. Mais inusitado lugar, melhor. Só não vai sacanear as pessoas, sacanear também não vai pro ar. Então, não vem fazer palhaçada também. Palhaçada, que aqui já basta gente de palhaçada. E, não, gente, vamos lá que a gente tá perdendo tempo. Esse programa está cada vez mais famoso, recebendo pessoas cada vez mais... E pessoas legais, né? Ilustres, Mariana. Sim, Vai, começa logo, tô ansiosa. Então vamos começar, nós estamos aqui com ele hoje, José Luiz da Conceição, o Conceição, o fotógrafo gato. Que é isso, Zé? Bom dia, tudo bem, Zé? Como é que você tá? Bom dia a todo mundo, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui compartilhando minhas experiências de fotografia. Mas essa história de fotógrafo e gato é uma brincadeira que eu faço porque um dia falaram que o Pedro Bial era o repórter e gato. Então eu falei, se ele é repórter e gato porque é bonitão, então eu sou fotógrafo e gato. Boa, tava faltando. Por isso que tá na pauta aqui, você é um fotógrafo gato, é isso? Fotógrafo e gato, né? Então, por isso que eu diviso quando eu faço essas brincadeiras, porque o pessoal pensa, fotógrafo bonitão, então de repente aparece um velho careca. É isso que eu ia falar. As ouvintes já devem estar loucas agora, Zé. Elas vão querer uma foto sua depois pra ver como é que é esse fotógrafo gato. Olha o que você tá vendendo, hein? Não, e uma vez eu até me empolguei, a moça falou assim, nossa, você parece o Sultão. Eu fiquei tudo contente, né? Sultão é cheio de mulheres e tal. Daí eu falei, mas por quê, né? Porque eu sou bonitão e tal. Ela falou assim, não, porque Sultão é uma mistura de sucata com gatão. aí não deu certo, né? Gente, nós vamos bater um papo aqui com o Zé. Vocês já viram que o cara é animado. Vocês já viram o pique dele. Nós vamos passar aqui esse tempo. Ele fez esse... Obrigado, viu, Zé, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, pra nós é uma honra. Estamos honrados aqui em recebendo na Rumos e Trilhas. Gente, pra vocês aí conhecer um pouquinho do Zé, né, do Conceição, ele já trabalhou no Notícias Populares, ele já trabalhou no Globo. Conceição, por favor, diga o restante aí que não coube aqui na nossa folha, seu extenso currículo. É que assim, eu trabalhei 30 anos em jornalismo diário, né? Eu trabalhei 10 anos praticamente no jornal Notícias Populares. Para a juventude aí que nunca ouviu falar do Notícias Populares, era um jornal que pertencia ao Grupo Folhas. Era um jornal que tinha como slogan
é aquele jornal sensacionalista, é aquele que espreme e sai sangue. Isso, Zé, porque assim, quanto tempo faz que já fechou Notícias? Fechou por volta do ano de 2000, mais ou menos. E nessa época eu já não estava mais lá. Então, o Jornal Notícias Populares era um jornal que cobria muito a periferia, cobria muitos crimes na periferia. Então, toda a nossa matéria-prima era basicamente matérias de polícia. Então eu saía da Zona Norte para ir para a Zona Sul para fotografar um cara que tinha morrido. Daí eu saía da Zona Sul, voltava para a Zona Leste porque tinha um outro cara que tinha sido assassinado. Então tudo era girava em torno das matérias policiais. E as cenas de crime realmente são cenas chocantes, né? Então a gente passava grandes apuros na hora de fazer a foto, porque não é uma coisa simples, você chega lá fotografar um cara estendido no chão, ensanguentado e tal, né? Então tinha alguns desafios ali. Zé, mas então foi o que você disse, porque os nossos ouvintes, né, a gente tem uma grande, estamos atingindo vários públicos, mas a juventude é o maior nosso. Então, Zé, uma notícia popular e pra muita gente, acho que ninguém viu, só ouviu falar aqui porque de 10, 15 anos atrás, né? Popular é sensacional. Não, cara, eu gostava. Na nossa época sempre talvez eu esteja confundindo, mas sempre tinha uma mulher. Sim, todo dia tinha uma materinha com uma matéria de uma mulher nua ou seminua que saía em destaque na capa, né? E no fim de semana tinha um ensaio fotográfico com uma dessas atrizes, dessas modelos. Então aí já era uma página contando a história dela, mostrando ela pelada. Ô Zé, né? Você já tirou alguma foto dessa? Não, então, eu era um dos caras responsáveis para fazer essas fotos. Então a minha rotina no Jornal Notícias Populares era muito interessante, porque você tinha que exercitar a criatividade a cada momento. Então, quando eu saía de um crime, por exemplo, na Zona Leste, onde tinha sido um cara assassinado, uma chacina, alguma coisa assim, e voltava para a redação, porque naquela época não tinha celular para você ficar se comunicando, quando você voltava na redação, você pisava na redação, vindo de um crime, ainda respirando aquela tensão, né? Daí os caras falavam assim, vai lá para a zona tal, que o Elvis Presley abaixou num centro espírita, então você tinha que sair dali e ir pra zona tal, porque o seu Elvis Presley estava no centro espírita lá tal, blá. Daí quando você voltava, puxa, que bom que você voltou. Por quê? Não, porque é o seguinte, tem um gato que nasceu com 2 cabeças, daí você atravessava atrás do gato que tinha nascido com 2 cabeças. E daí quando você voltava, os caras, pô, que bom que você voltou. Eu falei, mas por que aqui? Não, porque é o seguinte, tem um cara que foi estuprado por uma cenoura, e a cenoura tá lá e a cenoura tá a cenoura tá lá no DP, vai lá pro DP de Franco da Rocha fotografar tal cenoura. Daí a cenoura, não é nem o cara, era a cenoura. Mas, Conceição, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tudo isso era acontecimento mesmo? Não, ou o jornal montava algumas coisas? Não. Fala a verdade pra gente, tudo acontecia mesmo? Todos esses fatos aconteciam e provavelmente continuam acontecendo. Que não tem mais espaço. Mas acontece tanta coisa bizarra que a gente contando, as pessoas duvidam. Mas é cada história que acontece nessa periferia que nada nos surpreende. Você vê aí hoje na internet, no YouTube, quanta coisa bizarra a gente vê. Essas coisas sempre aconteceram. O único jornal que dava espaço era o Notícias Populares. E não pensa que era fácil fazer essas coisas, porque é tão difícil fazer uma cobertura dessa quanto você cobrir um presidente da República, por exemplo. Porque você tem que exercitar sua criatividade, você tem que ter um jogo de cintura diante de alguns fatos que te tornam uma pessoa mais ágil na hora de pensar essas coisas, né? Daí quando eu voltava lá da cenoura, que eu tinha fotografado a cenoura, os caras, puta, que bom. Tenta arranjar alguém que tope sair no jornal pelada no jornal de domingo. Então tinha que sair correndo, correr atrás. E Conceição, era você responsável por tudo. Cara, se vira, tem que arrumar isso. Então, aí você tem que chegar lá, criar todo o teatro. Você tinha que montar todo o cenário mesmo. Então, quando eu entrei no jornal Notícias Populares, basicamente era eu e mais um outro fotógrafo. Era o José Maria da Silva. O José Maria da Silva ficava de manhã, ficava de noite, cobrindo as madrugadas, e eu cobria de dia, as coisas do dia. Basicamente nós éramos em 2 fotógrafos. Tinha um outro japonês que ele nem aparecia na redação, que era um fotógrafo que ficava circulando as delegacias. Então ele ficava a semana inteira correndo atrás de histórias,
e depois em alguns dias da semana ele desovava as histórias. Então a gente não contava com ele. Então essas coisas surreal, basicamente na parte da manhã é o que acontecia bastante, na parte do dia. Então eu que tinha, ou era pautado pelo chefe, pelo editor, ou eu mesmo também me pautava. Então basicamente o fluxo de trabalho era assim. Como é que chega pra vocês? Como é que fica com a cenoura? Como é que vocês ficam sabendo que a cenoura estuprou a mulher? Então, como que chega Da isso? cenoura assim, aconteceu? É verdade. Aconteceu da cenoura? Aconteceu. Não é mentira, não. Todos esses sensacional. fatos aconteciam de fato, assim. Então, as informações chegavam das mais variadas formas. Então, ou alguém ligava para o jornal, ou o rádio escuta, porque todo jornal tem um rádio escuta. Então ele está antenado, está em contato permanente com a assessoria de imprensa da polícia, da assessoria de imprensa dos órgãos de segurança. Essa pessoa chama rádio escuta. É o rádio escuta. Dentro da Então eles redação. ficam monitorando as ocorrências que vão caindo nos distritos, entendeu? Então esses assuntos também caem. Então isso aí nunca ninguém vai se interessar, mas o Jornal Notícias Populares se interessava. Então, ou através do próprio jornal, através das próprias rádios escuta, ou através de alguém que também sabia de algum fato, ligava pro jornal. Aí passava pra vocês. Ô Douglas, e aí, tá gostando do convidado de hoje ou não? Cara, Falei pra você que ia ser bomba ou não, um dos melhores que já passaram aqui pelo Rumos. Cara, ele vai virar. A gente vai conversar com ele, vai virar habituê daqui. Eu acho que ele vai aparecer mais vezes aqui, porque hoje não vai dar pra contar tudo. E ele vai estar mais junto aqui com a gente até o final do programa, ouvintes. Vocês vão descobrir o que o Conceição faz mais ainda. É tanta coisa que a gente não falou o assunto do dia, né? Não. A gente esqueceu de chamar o assunto. Não, foi essa vinheta que o problema é assim, ridícula que você tem. É que o problema é que você já começa uma história, elas são tão empolgantes, não que já começou desde a hora que ele chegou. Na hora que ele Eu entrou. já tenho várias perguntas, eu não tive tempo ainda de, sabe? Então, para mantermos lá. esse nosso cronograma, que ele é tão seguido à risca, né? Perfeito. Pois aqui é uma rádio que faz isso, leva em consideração a ordem do programa. Por isso, Douglas, como se estivéssemos começando agora. Assunto do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui Vamos com pensar o que foi José só Luiz da um Conceição, prefácio do Conceição. ou Conceição, né? O assunto do dia, Léo. Fotos do fotojornalismo. Ai, que assunto sensacional, Nossa, né? Fotos do como se tivesse fotojornalismo. falado até agora. É de uma sensacionalidade. Pra manter a regra essas e manter a pessoas- tradição. Quem é que inventa esses assuntos? Eu A não pauta sei. do assunto, velho. Acho que é o produtor. É o produtor. O produtor que está tirando foto agora. Então vamos, sem mais delongas, vamos aproveitar seguindo. o tempo. Mas, por favor, já que você tem 120 perguntas, você vai ter direito a 3 hoje. Faça o Conceição. Agora, no meio e no final. Não, eu queria saber o seguinte, José, você já trabalhou com fotografia, eu não sei o nome, mas assim, de paparazzo, sabe? Que vai atrás dos artistas. Se você já fez isso, não é cansativo, tendo que ficar seguir o ritmo do artista? Enfim, como é que você já fez isso? Não, já fiz sim. Pelos jornais que eu trabalhei, eu fiz algumas... tive bastante chance de fazer esse tipo de cobertura de paparazzi. Mas infelizmente é um tipo da cobertura que não me agrada. Porque é muito chato. Imaginei, você tem um perfil que não gosta, não gostaria. Eu não gosto, porque... Não que eu não gosto de entrar na intimidade, saber das histórias e tal. Mas assim, não é um assunto que me agrada. Eu já fiz muitas vezes, se eu puder evitar, eu evito. Porque na realidade, o que acontece? Isso aí pra mim, as histórias desses artistas não me acrescenta nada, né? Eu fiz várias vezes para a revista Caras, fiz para os próprios jornais por onde eu passei, e nenhuma delas, por mais que eu tenha tido sucesso, eu gostei de fazer. Não, é o tipo da coisa que eu não curto fazer, porque você tem que se dedicar tempo. Agora, fazer paparazzi, os especialistas em fazer paparazzi, realmente os caras dão banho. Porque você fotografar um artista, não é só esperar ele sair de um lugar ou sair do outro. Você tem que investir no ângulo, você tem que investir na história, você tem que saber tudo o que está acontecendo com o cara. Então, muitas vezes, você não tem tempo para ficar fazendo isso. O cara que trabalha em jornal,
é tanta avalanche de histórias que o cara tem que cobrir no dia a dia, que para você se especializar num único artista ou num dessas celebridades, às vezes demanda tempo. Então você tem que fazer campana. Você tem que ter os contatos, né? Você tem que ter os contatos. Então você tem que estar muito bem antenado. Eu tenho uns amigos meus que são paparazzi, que os caras às vezes ficam 2, 3 semanas esperando o momento certo de às vezes fazer a foto, investir. Então às vezes eles alugam até um apartamento. Não pode ter erro também, né? E às vezes acontece. No Brasil, o mercado de paparazzi não é tão valorizado quanto é no exterior. No exterior tem fotógrafos que vivem só disso. Então eles têm toda uma logística, tem motos para seguir, tem informantes e tal. Não é o meu caso. Legal. Quantos anos de carreira, Zé? Eu tô com 32 anos de carreira. Já cobriu fora do Brasil? Eu já fiz algumas coisas fora, assim, mas o meu grande forte foi cobrir a periferia, né? E as coisas que acontecem no Brasil. Como eu trabalhava no Notícias Populares, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 momentos distintos do jornal. Numa época em que o jornal ainda era em preto e branco, e depois migrou para o colorido. Quando migrou para o colorido, houve uma transformação na edição, vieram outras pessoas, houve uma renovação na equipe, eu continuei. Então, quando houve essa renovação, aí eu já deixei de fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, já foi mais dividido. Então, já tinha pessoas que também ajudavam a pensar as pautas, já tinha as fotos das modelos, já passou a ter um outro formato, as fotos já eram feitas em estúdio, e quando eu fotografava as meninas, por exemplo, eu tinha que improvisar dentro das condições em que encontrava. Às vezes a menina não era tão bonita assim, entendeu? Mas era o que se sujeitava. E não tinha Photoshop naquela época. Exatamente. Né? Então, às vezes eu tinha que criar uma situação que tornasse aquela foto interessante. Muitas vezes eu levava elas no meio da rua para fazer no meio da rua, para criar um cenário. Aquela loucura. Para poder fazer uma coisa que fosse diferencial, para que elas pudessem chamar mais atenção, porque às vezes pelo dote físico não ia chamar tanto, entendeu? Aí você tinha que criar um fundo, um cenário. Exatamente. Agora, qual que era o grande barato nessa história toda que eu acho que era positivo? As pessoas eram pessoas normais. Não eram aquelas mulheres de revistas, que não existem, né? Quando você vê uma revista assim, você fala, olha que mulher maravilhosa e tal. Mas aquilo não existe, né? Aquilo, né, é inalcançável para o nosso leitor, né? Então o grande barato que eu acho que da importância daquelas imagens é que eram pessoas comuns. Era real, né? Era real. Então, real, por exemplo, o cara podia se identificar com aquela mulher sendo a empregada do vizinho. Isso é legal, isso é bacana. Então, às vezes aí eu vi uma foto no jornal que poderia ser, talvez, a mulher que pega o ônibus com ele. Então, era palpável, né? Era uma coisa real, né? Então, às vezes eram pessoas gordinhas, pessoas magras, as pessoas bonitas. Enfim, todo mundo tem direito de ser celebridade. É claro, né? Todo mundo tem espaço, o sol tá pra todo mundo, exatamente, né, Conceição? E o Notícias Populares era muito interessante porque ele dava espaço para as pessoas comuns. E é isso que é o grande barato, né? E aí você tinha... Então não tinha aquela roupagem de maquiagem, não, a pessoa é o que ela é. Joga aí, imprime no jornal e vamos embora. Exatamente. Conceição, vendo que você tá falando aqui já tem 20 anos de carreira, 30... Quantos anos você tem? Você pode dizer pra gente ou não? Eu tenho 52 anos, mas o corpinho de 51. Maravilha! Então você tá ótimo, hein? Uma boa Com ideia, rostinho de 39? Eu rostinho de 62. Uma boa ideia, então tá com a boa ideia. Então o trabalho não te fez mal, hein? Você tá conservado, Conceição. Então, mas eu acho assim... Conservado novinho? Novinho. Novinho. Mas você sabe que, apesar de tudo isso, é o que eu sempre falo pra essa nova geração de repórteres, né? O jornalismo ele tem que ser muito disciplinado. Por quê? As pautas são tão estressantes, os plantões em delegacias, os plantões, cobrir uma manifestação, você andar num protesto durante horas e horas, carregando peso do equipamento, e tudo isso, ao longo do tempo, vai te cansando. Desgasta, né? Nós somos um corpo mecânico, exatamente, né, Conceição? Ele vai acabando. Então, apesar de eu ter feito todo esse tipo de cobertura, vivenciado todas essas aventuras e tal, eu me sinto bem, por quê? Porque ao longo de toda essa minha carreira, eu sempre tive uma preocupação com 3 coisas. Primeiro, pelo esporte. Eu acho que você cuidar do seu corpo é uma ferramenta de trabalho.
Porque se você tiver que se fazer uma pauta de um conflito de camelôs, por exemplo, e tiver que sair correndo com equipamento, você tem que estar firme. Você precisa estar bom, né? Você tem que estar bom. Então, cuidar do seu corpo é uma ferramenta de trabalho. Então não é um luxo você jogar futebol, fazer academia. Isso faz parte. Não adianta só você ser um bom fotógrafo. Você só é um bom fotógrafo se você consegue tirar foto. Agora, se você está obeso, não consegue correr, não consegue entrar nos lugares, então você tem que começar a reavaliar suas condições. Outra coisa é cuidar do seu espírito. Você também tem que estar no equilíbrio, porque em algumas situações você vai estar num desafio tão grande do cara tá te ameaçando, o cara tá querendo te bater, o cara querendo te matar, e você tem que ter uma presença de espírito ali para saber levar a situação. Tem que saber rebolar, né? Tem que ter jogo de cintura, né? Exatamente. Você até contou uma boa aí nos bastidores, que você teve que ir num velório, alguma coisa. Como é que foi, Zé? Conta essa pra eles verem aí também. Olha essa história, eu sempre ia, eu sempre fazia coberturas de crimes, né? Então muitas vezes você tinha que ir em velórios. Ou porque o cara era uma pessoa importante, um traficante que mataram, um bicheiro, então virava notícia, então você ia cobrir um velório. Ou às vezes era um torcedor de torcida que apanhou, morreu e tal, então você estava sem mentira. Agora, se coloque no lugar da família, em que você aparece a imprensa para tirar foto, pedir autorização. Do cara no caixão, né, Zé? Exatamente. Então, às vezes, muitas vezes, você ficava numa situação delicada, porque as pessoas não queriam, né? Mas chegou a sair foto do cara no caixão? Sim, era comum. Inúmeras vezes. Se eu começar a enumerar as histórias aqui, a gente não vai parar não vai ter programa que vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Mas teve várias situações assim, por exemplo, de eu ter que fotografar um velório e eu tenho que entrar às vezes disfarçado para poder chegar até o corpo. Do que você já entrou disfarçado? Então, eu já cheguei... Você ficou chorando lá de carpinteira, né? Já chorou? Eu não acredito. É verdade. Já? Não, é assim, quando eu comecei na profissão, o que eu descobri que o que menos importava era aperfeiçoar a parte técnica fotográfica. Daí o que eu precisava mesmo fazer era entrar nos lugares e sair vivo, certo? Esse que era o desafio, né? Daí no decorrer da minha história, eu fiz um curso de teatro. Olha lá, olha isso. Você tá brincando? Você tá achando que nós somos loucos, Douglas? Eu fui fazer um curso de teatro. Que abalar estudei fiz um curso de teatro no Emílio Fontana. Daí eu fiz um curso de há 2 anos. Por quê? Porque isso aí me ajudou bastante. Porque se eu chegar de cara limpa para fazer uma foto, muitas vezes eu vou ter medo. Eu não vou ter coragem de enfrentar. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque você tem seus limites, certo? Todo ser humano tem. Sim. Daí quando você fala, não, peraí, eu sou um personagem, eu vou fazer de conta que eu sou amigo do cara. Então você tem que criar aquele laboratório e com aquela segurança de ser realmente alguém conhecido. Vai dar os pesos ali, né? Os pesos, exatamente. Então você já chega com... Então você entra como personagem, aí você vive aquele personagem, pá, né? Então aí você consegue às vezes entrar e fazer a foto. Vai entrar num lugar onde o hospital está com um problema de atendimento médico, a assessoria de imprensa não está permitindo, e você tem que entrar lá para fazer a foto do paciente na maca, lá no chão. Se você for pelos meios comuns, ninguém vai te deixar fotografar. Mas você é um repórter fotográfico, o desafio tem você fazer. Evidentemente que o não você já tem, né? E a sua função é informar. Agora, tirar foto é fácil. Agora, o duro é chegar até lá. Então aí, muitas vezes eu cheguei até a passar por paciente, me inscrever como um cara que está passando mal para poder chegar lá. Ô Zé, e aproveitando aí todas essas fintas que você tem que dar no pessoal, isso não te acarreta nada juridicamente? Isso não dava problema pro jornal? Como funciona isso, Zé? Olha, eu não sei, porque nunca aconteceu, né? Mas tem lá, o seu problema era tirar a foto e acabou. Exatamente. Não acarretava nada pra você. Graças a Deus nunca tive nenhum problema. Eu me lembro uma vez que eu fui parar na delegacia quando teve aquela rebelião dos 111 mortos, lembra? Sei. Então, eu estava na madrugada de plantão e a rebelião tinha acontecido durante o dia.
Então, à noite, a gente não tinha ainda noção da gravidade do negócio. Então, eu estava de madrugada, de plantão, esperando alguma coisa acontecer na frente do presídio lá, da casa de detenção. Você ficou lá na frente? Ficou na porta? Ficou na porta, no carro lá, esperando alguma coisa acontecer, mas não acontecia nada. Isso você era do Notícias nessa época? Do Notícias. Daí um dia, durante a madrugada, apareceu um carro de ambulância, tipo SAMU da época, assim, um socorro, em alta velocidade cruzando a avenida. Não tinha nada a ver com a rebelião. Daí como eu estava sem fazer nada, eu tive estalo, né? Vou seguir esse carro. Segui o carro, daí 2 quilômetros para frente, os caras foram atender um cara que tinha sido atropelado, lá na Zona Norte. Daí eu fiz a foto do cara atropelado, tal, papapá, falei com a pessoa lá, o motorista da ambulância, daí ficou ali. E voltei pra frente do distrito, da detenção. E esperando. Passou uns 5 minutos, me sai uma ambulância lá de dentro da detenção, se vê que estava bem pesada, ou eu tive essa impressão de que estava bem pesada, e ia vir devagarzinho. Eu falei, vou seguir essa ambulância. Segui essa ambulância e fui seguindo a ambulância, de carro. O cara foi atrás, né? E a ambulância foi parar no hospital do Mandaqui. Daí eu fiquei atrás de uma árvore. Falei, na hora que os caras vão abrir a ambulância, eu clico tudo. Eu vejo o que tem lá dentro, né? Porque já tinha essa informação de que tinha sido bastante mortos e tal. E fiquei na minha lá. Beleza. Só que o cara encostou a ambulância, por coincidência, ao lado da ambulância que momentos atrás tinha socorrido um cara atropelado, lembra? Esse cara do lado. E o cara tava lá, o socorrido não? O do acidente. O do acidente já tinha ido pra dentro. Já tava resolvido. E o cara que chegou da detenção, ele encostou o carro e não fez nada. Ele não ficou preocupado em abrir, sei lá, se tinha alguém. Eu fiquei curioso, né? Daí eu fiquei atrás de uma árvore, uns 15, 20 minutos. E passou um tempo, eu falei, vou lá ver o que é, né? Daí eu fui falar com o cara da ambulância do acidente. Tudo bem e tal. E o cara aí que foi atropelado? Já foi socorrido, tá lá dentro. Mas nessa hora você se identificou como repórter? Não. Você só bateu um papo que... E aí fiquei trocando uma ideia com o cara da primeira ambulância. Nisso aparece o motorista da segunda ambulância, aquela que tinha saído da detenção. Falou, vocês estão aí preocupados com o cara que foi atropelado? Eu tô com uns 20 neguinhos aqui dentro, tudo fodido, ensanguentado, pé. Então, quer dizer, tinha coisa aí. Daí eu falei, agora que eu vou ficar de prontidão pra quando o cara sair. Caraca, ele falou 20? Daí e o cara foi dando os detalhes, lá na detenção teve uma rebelião e eu fui dando corda pro cara. E aí você foi ali alimentando e pegando tudo. Tem uma crosta de sangue dessa altura, poça de sangue, morreu gente pra caramba, Daí quando o cara foi abrir depois de meia hora pra me tirar... E o cara não tava preocupado em abrir a ambulância, Zé? Não tava. Daí na hora que ele abriu, que ele mencionou de abrir, eu pulei na frente pra fazer a foto. Daí os caras viram que eu era fotógrafo, já me pegaram. Daí veio a polícia, me levou pro distrito, que não era pra mim estar ali. Mas você clicou? Não consegui. Porque os caras, na hora que o cara foi abrir, eu pulei. Mas tinha polícia tinha polícia do lado? Tinha polícia. A polícia militar tava junto lá. E daí não teve jeito. Me pegaram. Daí tem situação que você não consegue vencer. Daí fui pro distrito. Daí inventaram um monte de história lá. Mas essas coisas acontecem mesmo. Caraca, Zé, se você tivesse tirado essa foto, hein, meu amigo? Então, mas assim... a máquina ficou inteira? Não, os caras quebraram. Foi meio chato. Foi quebrar feio o negócio, hein? Foi feio, bicho. Foi feio, eles não queriam que a gente ficasse cobrindo. Não, mas é coisa. Daí os caras. Mas isso faz parte dos ossos do ofício, né? Você tá ali na guerra e você não pode levar o tiro, entendeu? Sim. Entendeu? Então é perigosa a profissão, hein? É profissão perigosa. Caramba. Eu tô vendo hoje, por exemplo, nesses conflitos, o quanto tem de repórteres, fotógrafos apanhando, né? Você vê que tem muita coisa acontecendo. Daí todo mundo tá nesses questionamentos sobre mas sempre teve. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Agora, que eu acho que hoje a mídia tem mais espaço, que nem nós temos internet, então tudo é mais rápido, aparece mais. E eu também acho que o tipo de cobertura que os fotógrafos estão fazendo, eles estão se colocando muito próximo dos fatos, assim, e não estão percebendo que eles estão na linha de frente. Então, descarados, né, talvez. Talvez eles estão seguros demais. Seria isso, Conceição? Você tem que tomar cuidado, né? O que eu estou sentindo é que assim, eu denomino como geração grande angular. Geração grande angular é aqueles caras que vão na cara do peão e faz a foto.
E às vezes essa geração, esse tipo de lente, não é apropriada para uma cobertura dessa. Porque quando você está numa cobertura de conflito, tem as duas partes. Você tem que ali fotografar as duas partes, quem está batendo e quem está apanhando. E não você ficar no alvo e você apanhar. Por isso que você posicionamento. Por isso que você deu uns minutos atrás, você deu a dica aí para o fotojornalismo ter, como que foi a palavra que você usou? Que eles precisam ter mais cuidado, né? Eu acho que tem que ter mais. Uma palavra que eu não lembro agora, tem que ter mais formação, né? Eu acho que esse que é o grande desafio do repórter fotográfico hoje. O repórter fotográfico, ele tá ali para registrar, não para virar notícia, entendeu? Então, mas aí tem o editor lá que mandou ele fazer isso. Não, mas ele vai, mas o cargo dele, a vaga. Não, mas ele vai e tem que ir mesmo. Mas aí que tá, ele tem que tomar cuidado, ele né? Tem que tomar cuidado. Você tá falando, tem que ter um pouco, eles estão perdendo isso, eles né? Eles estão querendo ser muito ousado e muitas vezes eles estão sendo prejudicados também. Não que não esteja tendo excesso, tá tendo excesso. Mas o fotógrafo tá ali para cobrir esses excessos. Ele tem que registrar isso, entendeu? Porque se você toda a cobertura que for, tivesse o equipamento quebrado, levar um olho, uma pedrada, então você, tá mal, daqui né? 10 anos você vai virar um zumbi. Tá quebrado, tem que tomar mais cuidado. Porque assim, eu acho que hoje eles têm até mais segurança do que antigamente. Por causa dessa visibilidade, não é? Exatamente. Porque que nem você, ó. Quem ficou sabendo desse seu caso? Ninguém morreu. Hoje a visibilidade é muito maior. Hoje qualquer um tá com uma câmera. Se o cara estiver te batendo, eu já ia estar filmando aqui, ninguém ia ver. Exatamente. Né? Então eles estão cercados de... Eles estão municiados de uma segurança maior, de mais olhares, vamos dizer assim. Que antigamente era você, só tinha uma máquina mesmo, quem tinha máquina, sabia manusear um filme, exatamente. Tudo aquela história. Hoje, você foi ali, você falou, todo mundo já sabe, já caiu na internet, tá no YouTube. E uma coisa que eu sempre falo é que assim, hoje todo mundo é fotógrafo. Isso, né? Isso que eu ia Você falar. não vê aqui o nosso, como chama ele, o produtor? Fabinho. O produtor, Fabinho. O Fabinho. O produtor já tirou foto nossa. Já tá não, e você vai ver, o cara é classe A, vocês são. Ele vai fazer... o tom dele. Ele vai fazer crescer cabelo em mim? O olhar dele é treinado. Faz. E o pior, esse é o pior. Mas esse é o pior dele. Esse que é aí que ele age na bandidagem. Que ele tira a foto, manda pro computador e o que você mandar agora ele vai fazer. Não, isso é legal. Eu vou mostrar aqui enquanto a gente vai falando. Eu vou mostrar uma foto que ele fez com a nossa amiga Mariana aqui. Ô Zé, eu tenho uma pergunta. Você já chegou a tirar alguma foto que na hora ali não acontecido? Você foi tirar a foto, só que antes de você fazer a foto foi uma situação tão chocante ou alguma coisa do tipo que te deu um baque, assim, sei lá, até atrapalhou a tua fotografia? Não. Algo que te assustou? Não. Sei lá, de acidente, morte, cadáver? Sempre eu fotografei e... Super neutro. Sempre neutro. Tá treinado, é lógico, né, que tem Zé? coisa que te choca mais, você fica triste quando você vê uma criança esfaqueada. Eu vi algumas assim, situação de criança esfaqueada, estupradas. Isso você fica assim, putz. Mas você tem que fazer. Um dia eu fui fotografar, mataram uma moça, né? E essa moça foi jogada no lixão. Daí os urubus, ratos, foram tudo devorando. Daí só sobrou uma mão em decomposição, assim, entendeu? Daí essa mão foi levada pro IML lá de Diadema, lá para aquele lado lá. E era um domingo, se não me engano. Daí mandaram eu atrás da mão. Da fotografar tal mão, né? Eu sabia que dentro do IML é proibido você fotografar. Você nem entra, né? Você nem entra. Eu já consegui váriras vezes, mas assim... Mas também tudo... Na maioria das vezes, né? De É proibido, tá? e disfarçar de morto. Aí entrou no caixão. Depois tem uma pergunta sobre isso. Daí cheguei lá, veio o cara. Eu falei, tudo bem, sou lá do jornal, vim fotografar a mão. Aí o cara, não pode fotografar a mão aqui. É proibido, não sei o quê, que é proibido na ML, fotografar, não sei o quê, papapá. Eu falei, não, eu sei disso. Não, porque aqui a lei é proibida, não pode entrar. E o cara acho que tava meio mamado, né? O funcionário vai saber, né? E eu dando alimentando. Mas o não, você já tem. Eu falei, então peraí. Não pode fotografar aqui dentro? Não pode. Eu não posso entrar? Não pode entrar. Mas a lei diz que a mão não pode vir até mim? Não. Então traz a mão aqui. Deu, cara, foi lá, pegou a mão. Tá brincando. Eu trouxe a mão num saquinho assim,
tudo em decomposição, pôs no chão e eu fiz a foto. Agora pode levar a mão de volta. Daí o jornal publicou, dela só sobrou a mãozinha. E a foto da mão, assim. Olha, eu vou fazer o seguinte, você aqui me permite eu fazer os assuntos do dia a nível notícias populares. Posso contar a história, né? Ô Conceição, conta aquela outra que você falou, o que aconteceu na fotografia que você fazia quando o jornal virou colorido. Então, foi um outro problema que você teve que começar a driblar. Então, porque assim, o desafio do Notícias Populares era cobrir isso aí tudo. Daí quando passou a ser colorido, o jornal passou a ser colorido, o sangue passou a ser mais... olha que interessante. Chamativo, né? E é engraçado, as pessoas gostam de ver a sacanagem, gostam de ver as aberrações, gostam de ver a putaria, gostam de ver o sensacionalismo, mas do vizinho, não o seu. Então, eu percebi que, assim, quando a gente produzia muita foto chocante, aquelas coisas assim, realidade pura e crua ali, o sangue e tal, eu senti que muitas vezes a pessoa gostava de ver aquilo, porque é engraçado, eu percebi depois conversando com os psicólogos, parece que tem uma coisa que é interessante. Por que as pessoas vão para a periferia quando acontece um troço desse, todo mundo vai lá ver? Morreu não sei o que, aparece aquele monte de gente para ver. Porque, segundo alguns estudos, não sei se é verdade ou não, mas deve ter alguma lógica, que o pessoal gosta de ver a desgraça dos outros. Porque ele se sente aliviado que tenha sido com ele, o outro e não com ele. Então isso dá um certo alívio. Então ele vai lá para confirmar, ufa. Ainda bem que foi com ele. Exatamente, dá um certo alívio. Inconscientemente isso, acho inconscientemente. Que é, né? Daí, o cara ele comprava o jornal e muitas vezes deixava de levar para casa, porque daí não ia mostrar a foto da mulher pelada, colorida, entendeu? Então, eu achei que talvez tenha tido um dos motivos pelo qual o jornal também começou a seguir outros caminhos. Daí eu trabalhei no Notícias Populares durante esses 10 anos, cobrindo tudo esse tipo de coisa e tal. Daí eu pensei, já tinha completado o meu ciclo, né? Então, você pegou bem a fase. Eu peguei as duas fases. Saiu do preto e branco e foi pro colorido, é isso? Daí mudou os chefes e tal, daí eu fiquei lá ainda há bastante tempo. Daí chega uma hora que na vida é tudo um ciclo, né? Daí eu tinha necessidade de buscar novos desafios, de inventar outras histórias, conhecer outros lugares, respirar outros ares. Daí as portas do jornal O Globo, que é um jornal com uma linha editorial totalmente diferente, mais voltado para política, economia e tal, me convidou para trabalhar no jornal O Globo. Então foi para mim um grande salto, porque eu saí de um jornal que era sensacionalista, mas a minha forma de atuação era idêntica, não mudou em nada, porque eu era o repórter fotográfico como eu tinha sido sempre do Notícias Populares, tendo que entrar nos lugares, fazer acontecer. E aquilo te ajudou, acho que ainda, quando você vem com essa bagagem do mais difícil, quando você caiu no, entre aspas, um pouquinho mais fácil, né? Pra você foi moleza. Foi tranquilo, foi uma adaptação uma rápida. Transação que você não sentiu. E daí o Globo me deu uma outra oportunidade, porque eu já não fazia mais aquelas fotos do cotidiano da cidade, né? De periferia de São Paulo, que eu já tinha feito a minha vida inteira até então. Daí no Globo, eu viajei o Brasil, indo atrás de matérias sobre índios, sobre garimpeiros. Eu fui para a Amazônia várias vezes. Isso foi ótimo para você. Foi uma grande experiência, abriu, né? E conhecimento de pessoas, né? De você conhecer a realidade do Brasil. Então o Jornal o Globo me abriu grandes portas nesse momento. Então, entre várias matérias que eu fiz pro Globo, uma delas foi a dos Mamonas Assassinas, que quando caiu lá na Serra da Cantareira, eu fui um dos primeiros caras que chegou lá. Você cobriu lá também? Cobri. Então, e esse toque que eu vou passar para vocês serve para os jovens fotógrafos, que assim, todo mundo é fotógrafo hoje, né? Então, se todo mundo é fotógrafo, você é fotógrafo 24 horas. 24 horas. Então, seja com celular, seja com uma máquina fotográfica, o fotógrafo tem que estar munido de ferramenta para registrar. Então, naquele dia dos Mamonas, por exemplo, eu estava dormindo em casa, quando tocou o telefone, era meu chefe. Falou, Conceição, 2 horas da manhã do sábado, o seu chefe te liga,
Você ia falar assim, bom, qual que é a bucha, né? Falei, bomba. Caiu um avião aqui e tal, nós estamos achando que é os Mamonas, né? E então tô chamando todo mundo aqui pra redação, tipo 2, 3 horas da manhã, pra gente formar as equipes e ir lá pra Serra da Cantareira. Daí nisso eu dei um sonoro grito com o meu chefe. Eu me recuso aí! Porra, eu não vou! Daí meu chefe, porra, por quê? Eu falei, não, porque é o seguinte, eu moro no Jaçanã. Eu vou direto. Eu vou direto. eu tenho... Tá louco? Vou perder tempo. Eu tenho um jipinho, eu vou direto, meu. Mas você sabe onde que é? Eu falei, eu não sei, mas eu vou perguntando, eu vou vendo o movimento sei lá. Eu não vou pela fumaça, né? Nossa, você vai. E o equipamento? Aí que tá o detalhe. O equipamento tava debaixo da minha cama. Então, eu tava munido, entendeu? Mas, Conceição, o pessoal deixa equipamento no escritório? Então, tem perfil de fotógrafos que assim, que acha que é fotógrafo só quando tá dentro da redação. Daí o cara perde isso. Então às vezes perde. Então eu fiz grandes coberturas por estar sempre bem preparado, entendeu? Agora vamos pra fofoca aqui. Como tava lá, Conceição? Não, o negócio foi a verdade do negócio? Não, o negócio foi muito triste mesmo. Quando eu cheguei lá, já tinha um ou dois fotógrafos que trabalhavam. Já tinha gente lá? Já trabalhavam de madrugada, assim, do já Diário Popular, do próprio Notícias, porque nessa época eu tava no Globo. Daí quando eu subi a Serra da Cantareira e achei lá a pedreira e fui escalando assim, sem pensar, fui subindo. Porque não chegava carro ali, né? Não chegava, tinha que subir a pé, tal. Daí quando eu cheguei lá, os bombeiros estavam fazendo os resgates, ainda consegui fazer os resgates de todos eles, vi os corpos, pedaços e tal, foi uma coisa muito triste. E no meio de toda aquela desgraceira toda, tá lá, um cara grita pra mim assim, um cara do resgate, ô Grilo! Sua bicha, sua filha da puta, você sumiu, onde você tá? Puta, eu não acredito. Eu falei, puta, alguém que me conhece, porque meu apelido de infância é Grilo. Quando eu olhei assim, puta, era o Valtaíde, puta, ele tava ajudando nos regatos. Falei, pô, Valtaíde, daí ficou aquela confraternização de amigos no meio de toda aquela... Eu tô trabalhando aqui. Perde, né? Você não tem mais, você não pode ficar impressionado. Não, né? E outra coisa assim, a gente é cidadão do mundo, né? Então, eu ia ficar em choque. Você vai vendo assim as pessoas e tal, e isso é muito legal, porque o grande barato da coisa na carreira é você estar em lugares que as outras pessoas não estão, é você estar conhecendo pessoas das mais diversas classes sociais e estar interagindo com elas. Então, eu conheci desde mendigo até presidente, reis e coisa e tal. Você criou uma rede de relacionamento muito mais legal que o Facebook, hein? Amizade, muito mais legal que o Facebook. Você vai fazendo amizade, vai se fazendo conhecido, né? Daí alguns gostam porque a foto ficou legal, outros te odeiam porque a foto não era para ser aqui. Não era para ter tirado. Mas enfim, é isso que é o grande barato. Uma das coisas que me influenciou muito a me tornar um repórter fotográfico foi a minha infância. Porque quando eu era menino, desde menino eu sempre fui chefe escoteiro. Então eu entrei como membro juvenil, e meu chefe tirava as fotos dos nossos acampamentos e aquilo foi me motivando a ser um fotógrafo um dia. Então, espírito de aventura, de acampar, de excursão, trilhas. Você adorava isso aí, trilhas e tal. Então, desde moleque, sempre gostei da aventura. Então, eu acho, na minha opinião, que eu fui um privilegiado. Toda a sua história, né, Conceição? Ela veio completando. Pelo que você está contando pra gente, ela vai encaixando, Vai encaixando, né? Exatamente. Isso então, foi na sua infância, né? Você faz um trabalho com jovens agora. Então, o que é esse trabalho que você faz? Então, eu sempre fiz trabalho com jovens, desde como membro juvenil até... Como chama o projeto? Eu sempre trabalhei com escotismo. Tá. Escotismo. Tem o nome, um projeto específico? Grupo escoteiro. Do grupo escoteiro, não tem nada... Não. Então, paralela a toda essa minha vida profissional, eu sempre fui chefe escoteiro. Então, além de eu me tornar um bom repórter fotográfico, não digo bom porque isso quem avalia são os outros, né? Mas dedicado ao repórter fotográfico, eu também sempre fui um dedicado escoteiro. Por que isso? Porque voltando àquele assunto de que tem 3 coisas que ajudam a você se tornar um bom repórter fotográfico, é você ter um bom preparo físico, a você ter um equilíbrio, e toda essa experiência de vida que a profissão nos oferece, ela deve servir para você também se tornar um ser humano melhor, para você ser útil. Então eu acho que todo mundo, independente da carreira que exerça, deva ter pelo menos 1 minuto na semana se dedicando a alguma causa.
seja ela qual for, entendeu? De repente a nossa amiga Concordo. aqui, A Marianinha. eu quero muito ajudar os velhinhos no asilo, fazer um trabalho. Ótimo, vai fazer. O nosso amigo aqui quer fazer um trabalho com adolescentes, quer ensinar futebol para os adolescentes. Ótimo. O nosso outro amigo aqui quer plantar árvore, sair pelo mundo. Ótimo. Se cada um aproveitar o que a sua carreira te oferece de experiência e te ajude a te tornar um ser humano melhor, e dentro dessa formação você se dedicar a alguma causa, seja ela qual for, eu acho que é isso que é o grande importância do movimento. Então, Conceição, eu acho legal... É o famoso fazer a sua parte, não é Fazer a isso? sua parte, exatamente. eu acho legal você devolver o que a sociedade te deu, né? Exatamente. É assim que a gente vai achar um caminho melhor. Não tem segredo, né, Conceição? Não tem promessa. E levar a vida na boa. É fácil resolver as coisas. Porque é simplesmente devolver o que a sociedade te deu. Então isso que é legal, porque você viu, a vida foi te encaixando, foi te levando, as pessoas certas foram aparecendo pelo que você conta, né? E ser influenciado pelas coisas que te ajudam positivamente. As coisas negativas você joga fora. Deixa de lado. É. Gente, estamos aqui hoje com José Luiz da Conceição, um fotógrafo, olha, com 1001 histórias. A gente vai ter... Olha, ele me corrigindo pra que eu não esqueça. Vamos pôr uma foto dele no Facebook? Não, ele vai uma foto, nós vamos tirar uma dele com Photoshop e tudo. Com cabelo e tudo. Com cabelo e tudo. O Douglas papo vai tá perder maravilhoso, mas enquanto o Conceição toma uma aguinha aí, toma um suquinho, vamos seguir aqui o que nós precisamos seguir. Já voltamos com o senhor aí, Conceição. Pode ser o bolinho de chuva que a mãe do nosso amigo fez? E foi especialmente pro Conceição. Tá gostoso, viu? Um beijo pra ela, hein? Olha, tá vindo aí um convidado especial, ele chegou aí com isso, nunca aconteceu aqui, tá, Conceição? Obrigado. Pra mim nunca trouxe, pra Mariana nunca trouxe, por favor. Olha, só pra Então não realmente perder aí, foi aí. só pra não perder, ô Conceição, você quer deixar aí o contato do projeto, se alguém quiser ajudar, patrocinar, participar, você quer deixar? Fala aí, fala pra galera aí, ó. O que é o projeto? O projeto já explicou? Durante 40 anos, paralelo a tudo isso, qual que era o meu grande desafio? Fotógrafo. Viajando, fazendo a Casa Aventura. E de domingo, estar envolvido no grupo escoteiro. Então, durante 40 anos eu fiz isso. Nesses últimos 6 meses, eu me dei um tempo para poder respirar, recarregar as baterias, para ir em busca de outros projetos. Mas alguma coisa que eu sempre sugiro para todos os pais e jovens, que assim, o escotismo é uma grande forma de você conhecer pessoas, de se confraternizar, viver a vida em harmonia, viver a vida em equipe, porque assim, não adianta você ser um fotógrafo e querer viver isoladamente. Tudo faz parte de uma equipe. Você vê, nós estamos aqui em 4 pessoas, isso é uma equipe. E o escotismo ajuda muito nisso, a você conhecer a natureza, você estar interagindo com outras pessoas do seu país, de outros estados, de outros das pessoas próximas, certo? E você ser uma pessoa útil, né? Porque o escoteiro é um cara útil à sociedade, né? Então, o movimento escoteiro, eu convido todo mundo a conhecer o movimento escoteiro e a sua proposta, porque foi a base da minha formação, foi escotismo. Então, as aventuras, o espírito de querer saber o que tem do outro lado da montanha e tal. Então, é um convite que eu faço. Movimento escoteiro. É muito fácil. É só vocês buscarem na internet, escotismo, região São Paulo. Lá vocês vão entrar. Sempre uma... Vai entrar no site e lá tem todos os grupos escoteiros, um mais próximo da sua casa. Bacana, Conceição. Os ouvintes de Rumos e Trilhas, acho que dessa vez, essa quarta-feira devem estar chorando, hein, Mariana? Eu ia falar isso, eles vão chorar, porque tá tão interessante. Nunca foi tão interessante, com tanta informação. Com tantas informações coerentes, sabe? Gostosas de serem escutadas. Então, Mariana, como estamos com informações coerentes, gostosas de serem escutadas, os ouvintes estão gostando do seu quadro, por isso, Mariana, é a sua hora. Agenda. E por falar em fotografia, nada melhor que uma indicação de uma exposição de fotografia. Lá no MIS... Nossa, hoje você foi? Hoje eu fui cirúrgica. Lá no MIS, no Museu da Imagem e do Som, tá rolando a 3ª mostra da série. Série de 12 imagens em preto e branco do fotógrafo Clibas Pacheco. São imagens bacanérrimas, assim, do ponto mais alto da África. Ele fez umas imagens e tal. Então são 12 imagens de preto e branco lá para quem quiser
conferir. Eu acho que, assim, vale a pena, é gratuito. Vai de sábado e domingo, das 11 da manhã às 20 horas. E de terça a sexta, do meio-dia às 21 até dia 7 de agosto. Por favor, Mariana, repita aonde, local, só isso, só o endereço, que o pessoal às vezes fica, Léo, a gente não pegou o endereço. Então vamos lá. A Mariana não MIS. disse o endereço. A Mariana repete, é no MIS, no Museu da Imagem e do Som, de terça a sexta, do meio-dia às 21 e de sábado e domingo, das 11 da manhã às 20 horas. Até dia 7 de agosto. Gente, é gratuito, ok? Ah, não. Gratuito. Gratuito. E o Gratuito. pessoal ainda enche o saco. Enche o saco. Que não tem coisa pra fazer. Já aproveita, que não vai no dá- Castelo Puta, Rá-Tim-Bum, que já vai coisa estar lá do lado, chata. pô. No mesmo espaço. Mas o Rá-Tim-Bum já tem que pagar, não é? Pô, R$10 e 5 estudante. Quanto, Mariana? Repita! R$10 na bilheteria, R$5 estudante ou Gente, acima então de não enche o 60. saco. Não fala que Não não tem enche o coisa saco. pra fazer. Porque tem muita coisa pra A fazer. Mariana só fala Castelo Não, seu microfone Rá-Tim-Bum, nós velho. desligamos porque você está Você nem sabe o que passeando. tá Você não acontecendo. sabe o que está acontecendo. Eu tenho uma dica Não vem dar interessantíssima de pitaco. fotografia. Você não vem dar Mariana. pitaco se você não sabe o que foi falado. A Mariana só Continua fala o do seu Castelo serviço que Rá-Tim-Bum. você foi promovido, né, a ficar servindo Ok. a mesa pra gente. Obrigado. Olha, eu trouxe bolinho, eu tô servindo. Você acabou de ser promovido, Douglas, traz mais um café pra mim, por Ô, favor. Mariana, ele tá sendo muito mais útil Não, muito mais. assim, né? Trazendo Olha, um ele cafezinho, já até servindo um trouxe. suquinho, aguinha. Olha isso. Ô Douglas, você se encontrou nesse programa. Eu acho que você Douglas, vai a gente ficar achou nessa uma parte. serventia pra você. Ô, Zé, você tá precisando de assistente de fotógrafo aí também? Vambora, cara. Eu carrego a câmera, eu carrego as lentes. Você está sendo bem servido Eu pelo revelo os Douglas? O filmes. que você está achando desse trabalho do nosso buffet? Olha, eu achei muito bom. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra mãe dele que fez os bolinhos de chuva ontem e hoje tá uma delícia. Não, tá delicioso. Ô, José, você conhece Clibas Pacheco? Não, não conheço, mas é uma boa oportunidade pra conhecer. Ótimo, né? Então aí você vai tirar o seu Oba. domingo lá, gratuito, Legal. vai conhecer. Bem, Zé, então vamos falar o seguinte, infelizmente o nosso programa já está caminhando pro final, tá? O papo tá maravilhoso. Pô, eu quero que você volte mais vezes, hein? Vamos lá, Conceição? vamos voltar sim. Você volta, né? Se possível, vamos ter um quadrinho seu aqui, pô. Vem aqui com a gente, quando Ah, você eu puder. acho Léo, eu quero ir ótimo. hoje falar, quero participar do Arena. Que time você torce? Eu sou corintiano. Nada pode ser perfeito, né, Nada. Mariana? Tem sempre um probleminha, né? Sempre quando a pessoa é muito legal, ela dá esse tiro no pé no final. Tava encantada com o José, agora ele é A corintiano. pessoa que é legal é assim, Leonardo. Olha, porque você sabe, né? Toda semana, rumosetrilhas.com, às 20 horas, nós temos uma novidade. Então a gente fala de futebol, fala de diversidade, que hoje é fotografia. Legal. Nós ajudamos a cultura aí, vindo aqui com o teatro. A gente tem uma parceria muito forte com o teatro. E assim, toda semana, às 20, né, Douglas? Todo dia às 20 tem novidade no rumosetrilhas.com. É isso Legal. aí. E no Facebook, se por acaso você perde esse programa, porque esse programa de hoje, Não, tá imperdível. se você pegar pela metade, você vai ficar louco pra querer escutar o de antes. Eu tenho certeza disso. Por isso, vai no facebook.com/Rumos e Trilhas Web. Lá você tem todos os nossos programas, tá? Ou você não pode reclamar que não sabe o que aconteceu em algum programa. Nossa, eu tô apaixonada pelo programa de hoje. Olha, e tem Fotografia. outra coisa. Tá velho. tudo no nosso Facebook. Você, por exemplo, a rádio, eu acabei de ter um insight aqui. Pô, você não tem porra nenhuma É pra só hora fazer. que dá medo. Dá medo. A hora que ele Dá fala, eu tomo um medo. cafezinho. Essa Ele hora. vem com termos E o pior é que o técnicos. programa ele, né, não tem cortes, a gente não edita, então tem que ir pro ar. É, eu adoraria Isso editar nós de sexta-feira. assinamos isso, né? O nosso programa é uma dica cultural. Porque fala-se um monte de coisa, se diverte-se Ele e já fala-se já está subindo a cabeça Não é? dele. Não faz a sentido. pouca fama, né? O nosso Pô, você não tem- programa, você não tem o que depois de fazer em hoje, casa? da visita Pô, do põe no José, rumo. eu acredito que o programa Vai decolar. vai decolar. Vai ganhar uma credibilidade. Vai, as pessoas vão acreditar na gente, Vamos Douglas. seguindo aqui com o Vocês estão Conceição. me cortando é porque minha ideia Não tem nada a A ver. gente nem ligou, né? Tá A gente bom, já obrigado. sabe. como é que eu sou tratado aqui, né? Obrigado na pelo verdade- café, Douglas. Na verdade, é o seguinte. Ó, muito bom pelo bolinho. Então, eu sou contratado pra trazer o bolinho. Aí, como tem o microfone sobrando, eu sento aqui, então eles vão deixando. Até a vontade deles. Aí uma hora eles falam, Douglas, sai, vai servir um café, vai fazer É, as tipo, coisas, Douglas, tal, obrigado não pelo sei o quê. café. Já que hoje a gente Ó, viu que ele muito bom serve um pelo ótimo bolinho. café, então a gente pode desligar Hoje o ele tá microfone, de Léo. parabéns. Podemos já colocar o Fabinho aqui, que teve uma desenvoltura melhor quando fez alguns programas. Conceição, seguindo com você, então, como eu disse, né, estamos caminhando pro fim. Vamos falar aqui de futuro. E agora, Conceição, como é que você tá? Você tá em algum jornal? Qual que são os seus projetos? Então,
Por favor, eu saí do... que você anda fazendo. Eu saí do jornal Globo em 2001 e fui pro Estadão. Daí lá no jornal Estadão fiquei mais 10 anos lá e fiz uma de sequência a toda aquela minha carreira que eu já estava dando no jornal Globo. Fiquei mais 10 anos no Estadão, fui editor de fotografia do Jornal da Tarde e tal e tudo mais. Daí em 2011 eu saí e fui para uma empresa chamada A2 Comunicação, que ela tem as contas do governo, faz um trabalho institucional. Agora, por conta da lei eleitoral, os contratos eles estão sempre sendo reavaliados. Eu tenho a minha própria agência, então eu faço trabalho de fotografia das mais diversas... legal, Conceição, deixa contato, e-mail, deixa tudo aí. Eu faço trabalho de fotografia desde casamento até missa de sétimo dia, porque e velório também, se precisar, toma aí e tal, pode contar com a gente, que eu sou experiente no assunto. Porque o grande barato é esse, quando você cai no jornalismo, você é desafiado a fazer qualquer tipo de pauta, desde esporte até manifestações, retratos e coisa e tal. Daí é lógico que todo trabalho que você executa sempre tem um de preferência que você gosta mais de fazer. Por exemplo, eu tenho amigos meus que adoram fazer futebol, né? Então, eles gostam muito disso. Não que eles não façam bem outras coisas, fazem também, mas tem suas preferências. Como eu trabalhei no Jornal Globo, o Jornal Globo era uma sucursal, a pegada é uma pegada de agência. Então a pegada de agência, você tem que fazer de tudo. Você tem que fazer bem, desde moda até viagens presidenciais. Não tem essa, eu faço melhor isso. Não, você tem que fazer bem tudo, você tem que estar afiado em tudo. E isso me deu uma grande... versatilidade, né? No olhar. Certo. Então, eu tenho a minha própria agência de fotos, que eu faço casamento, faço eventos, assessorias de imprensa e presto trabalho para essa empresa chamada A2 Comunicação também. Fora tudo isso, eu sou vice-presidente da ARFOC. A ARFOC é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo, que fica dentro do Sindicato dos Jornalistas. Porque essa é a dica que eu dou para qualquer fotógrafo, né? Todo mundo é fotógrafo, né? O nosso amigo Fábio não deixa de ser fotógrafo, né? A diferença, né? A diferença de todos nós é assim, é que como todo mundo hoje é fotógrafo, são poucos os que pensam a fotografia. E aí que está a diferença. Então, você saber entrar nos lugares, saber entrar, ver a luz, e criar em cima das condições, isso é para quem pensa a fotografia. E eu acho que o nosso público que está nos ouvindo, todo mundo adora fotografia, né? Todos, é difícil quem não gosta, né? Exatamente, então o selfie, celular... E com a facilidade de hoje... Com a facilidade e tal. Agora, eu estimulo todo mundo a continuar fotografando. Eu acho que nós temos uma ferramenta fantástica na mão, que nos permite deixar um legado. Sim. Né? Então, qual que é o grande toque que eu dou? Como chama sua mãe? Auricélia. Dona Auricélia. Ela que fez os bolinhos de chuva, certo? Isso, exatamente. Quantos anos tem a Dona Auricélia? 56. 56. Dona Auricélia, com 56 anos, fez um bolinho de chuva maravilhoso, ok? Como seria legal a gente ter uma foto da Dona Auricélia fazendo o seu bolinho de chuva? Ou seja... As grandes fotos necessariamente não precisam estar nas grandes coberturas. Nos assuntos mais próximos da gente, no nosso cotidiano, tem grandes histórias acontecendo. Você pode captar uma foto para entrar para a história. Exatamente. Imagina, por exemplo, ele fazendo a foto da Dona Auricélia fazendo bolinho. É um momento único, é um registro histórico. Ou ele mordendo o bolinho da mãe, a felicidade dele. Então, tudo que a gente produz na vida é história. Então está em nós buscar essa acessibilidade e registrar essas coisinhas do dia a dia. Então todo mundo tem que fotografar mesmo, desde o jovem até os mais velhos. Pô, como seria legal ter uma turma de terceira idade andando pelo centro, tirando fotos, deixando um registro para os seus netos, bisnetos e outras gerações atrás. Nós faremos isso, hein? Não é muito legal? Os bastidores iremos conversar aqui, Conceição. Isso é muito legal. E nossos ouvintes terão novidades aqui de muito bom. Workshops pelo centro da cidade. O que você acha, Douglas? Eu acho sensacional, cara, porque assim, a galera
É interessante isso daí que você tá falando, porque a galera chega e tem uma câmera e está tirando foto de tudo, posta tudo, tá tudo. Aí você vai ver, não tem um conteúdo a foto, né? Exatamente. Não tem um conteúdo a foto. Eu sei que acabou, são as considerações finais, mas rapidamente só uma pergunta. Existe eu já ouvi dizer que existe assim um ângulo da foto que você põe o foco, deixa o foco numa porcentagem da foto e pega o restante dela. Por exemplo, você vai tirar foto de uma pessoa na paisagem, você põe a pessoa meio pequena e tira foto da paisagem. É verdade isso? Você tem que... Ou é um ponto de vista? Não, é um ponto de vista e assim, a forma como você contextualiza. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes, os jovens fazendo o selfie. Então ele pega... e levanta a mão e faz uma foto a meia altura, né? Ok. Sua própria. Mas vamos imaginar o seguinte: você está com seus amigos num bar. O bar faz parte daquela história. Vocês não estão ali só como uma forma de reunião. Vocês têm um motivo para estar ali. A foto tem que ter o como, o onde e o porquê. O bar é o onde. Agora, se nós estamos os três aqui, fazer uma foto só de nós três, pode ser em qualquer lugar do planeta. Mas nós temos que contar que nós estamos no bar. Boa. Naquele dia à noite, nós estávamos no bar. Então você tem que mostrar algum detalhe que mostre o bar. Boa. Então é isso que é o grande história, barato. né? Ô Conceição, aí tem uma coisa aqui que é uma dúvida da foto digital, né? Aí você já... Risco de escolher a foto errada. Porque tem tanto, você não tem tempo de ficar olhando ali e tal. Por isso que nós temos que pensar a fotografia. É um exercício. E as fotos preferidas dessa edição realmente estarem em papel. Porque a nova geração não tem esse hábito. E talvez a gente não mude esse hábito. Mas as gerações anteriores, da dona Aniceia, que faz o bolinho e coisa e tal, ela é o tipo do perfil que gosta de ver a foto impressa. Sim. Né? Porque perpetua. E a gente sente que os mais velhos comentam, todos, né? Acho que é um geral, assim, pô, por que não imprime essa foto? Não imprime não, por que não revela? Né? Exatamente. Por que não revela a foto e tal? A gente não tem mais nada guardado, não se tem mais história, daqui a pouco apaga tudo. Exatamente. Tem o volume é muito maior, né? Inclusive, Zé, eu sou um cara que eu também gosto de ver as coisas impressas, Pronto, eu prefiro né? ler impresso. Pronto. Tanto aqui, ó, pode ver aqui, ó, a montanha, eu sou... Pronto. Sou julgado, sou banalizado. Bem, agora ele vai justificar. Agora é o momento certo. Aqui porque eu sou chamado de jornaleiro aqui, né? Porque eu gosto da foto, eu gosto de jornal, eu gosto de jornal, eu gosto de papel de jornal. Enfim, eu gosto de jornal. De ir no banheiro, sentar no trono e ler no jornal. Fala aí, Zé. Eu adoro. Então, cara, eles não sabem disso. Não, Zé, mas você lê o jornal é uma coisa, né? Agora você começa a virar um catador de jornal, é acumulador outra. Um acumulador, entendeu? A nossa briga é que ele é um acumulador. Agora, você falou uma coisa que é engraçado. O fotógrafo vai, sobe, escala a montanha, faz aquela grande foto. O jornal estampa na página do jornal, estampa ela no dia seguinte. Pá! Você fica, minha foto, seu ego, né? Pô, que legal. No dia seguinte, aquela foto, ela tá servindo de forrar gaiola de passarinho, ou então tá sendo embrulhado em peixe, daí você olha assim, mas isso é um processo. Exatamente. Mas aí faz parte, né? Isso faz parte da vida, porque às vezes você faz um grande evento, um grande cenário, depois vira tudo o carnaval. Puta, aqueles carros monstruosos, depois tá tudo jogado. Agora, o grande barato é assim, você depois preservar a sua história, você guardar e saber que tudo na vida é passagem. Então, não adianta você fazer uma grande foto e falar que você é o melhor fotógrafo do mundo, o ego, sentir o nariz empinado, porque nós não somos nada. Nós somos apenas contadores de história. E se você é um fotógrafo e acha que é o contrário, que você vai ser uma estrela, muito pelo contrário. Você está sendo... tá a visão errada. Que é o que a pessoa tem, ela quer postar, colocar todo tipo de foto para ver que é mais curtida, mais comentada, mais... Mas é aí que você não vai conseguir alcançar, né? Se você pensar só nisso, você não chega nisso, exatamente. Né? Conceição, olha, já tá o tempo apertado aqui. Eu sei que você tem compromisso, não é nem pela rádio, a gente ia ficar com você aqui muito mais tempo, mas de coração, obrigado. Nós vamos aqui fazer nossas considerações finais agora. E obrigado mesmo, em nome de Rumos e Trilhas. Foi um espetáculo, a entrevista, a conversa. E volte mais vezes, por favor, hein, Conceição? Eu posso só dar um último... Claro. Último Fica toque. à vontade. Um dia me perguntaram
qual que era o esporte preferido brasileiro? Alguém sabe? Eu vou A falar gente o acha que futebol sabe, né? pela osmose do negócio. Futebol. O esporte preferido do brasileiro? Dar um jeitinho nas coisas? Pode ser. Então, quer dizer, eu também dei a mesma resposta. Um dia me perguntaram, qual que é o meu esporte do brasileiro? Futebol. Daí esse meu amigo me corrigiu e falou, não, o esporte preferido do brasileiro é jogar a toalha. Por que jogar a toalha? Porque as pessoas, diante de qualquer dificuldade, é mais fácil abandonar e ir embora e não encarar. Fotografia é uma coisa que tem que se perseverar. Tem que perseverar, você não pode jogar a toalha. Você tem que insistir. É que nem uma pescaria. Você tem que ficar insistindo, esperando o peixe grande aparecer, até a hora de você fazer uma grande foto. Entendeu? Então por isso que eu sugiro a todos os jovens e pessoas que estão ouvindo, nunca desistem daquilo que vocês têm vocação. Seja para fotografia, seja para arquitetura, seja para engenharia. Não desistam. E nunca aceitem o não gratuitamente que alguém possa falar para você. Você não tem competência. Você não serve. Chuta o in da palavra impossível e faz aquilo se tornar possível na sua vida. Tá ótimo, obrigado, viu? Valeu mesmo. Muito Valeu bom. a visita de coração. Hoje foi espetacular. Hoje foi Espetacular. Bem, Noleta, vamos seguindo aqui para os encerramentos finais, tá? O nosso amigo Jairo vai querer contar a piada, ele vai tá aparecer, aqui, ele está no telefone desesperado. Ansioso. Mas diga a ele que a piada precisa ser curta. Não, ele já já o tem avise. uma Douglas, cirúrgica. você está com a sua frase pronta depois dessa aula que tivemos aqui na rumositrilhas.com? Porra, me inspirou ainda mais pra fazer a frase. Vou ter a cara de pau de fazer uma frase, porque, Zé, aqui as frases... eu tomei a liberdade de criar as frases de acordo com o assunto do que discorre no programa. Então, tem vezes que sai coisa legal. E sempre não sai coisa legal. Tá? E as coisas que não saem legal que é bom, né? Então, eu também gosto. Então, já vai sair alguma coisa aqui, a gente vê se vai ser bom ou não. Gente, então só lembrando que esse papo vai estar lá gravado, né? Com a audiência rotativa da rádio. Já estamos com ele aqui, já estamos com ele. Eu falo daqui a pouquinho. Jairo, o mestre da piada, está nos ouvindo? Fala, garoto! Ô, Jairo, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo ótimo. Olha, você tá participando de um dos melhores programas que já existiram em rumositrilhas.com, viu, Jairo? Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade dessa piada que tem que ser um tiro direto, Jairo. Por isso, conte até 5. Vamos lá. Piada do Jairo. Pode começar, meu amigo. Então tá. O Douglas tá por aí? Ô, Jairinho, desculpa aí, cara. Tudo bom? Como é que tá? Fala, garoto. Beleza? Beleza, eu não tô Vamos querendo... Ô, Jairinho, Oi. de vez em quando eu conto umas piadas imbecis aqui, mas eu não quero cortar o seu quadro não, viu? Por favor. Vamos lá. Vai ser uma piada pro Douglas. Eu lembrei dele. Manda. Vamos lá. Num hospício, numa tardezinha de hospício, os doidos tudo lá no pátio, brincando, quando de repente chega a instrutora. Internos, né? Não pode falar doidos. Internos, temos uma carta para um de vocês na recepção. Na hora aquele bando de doidos já parou. E lá no meio tava o Douglas, né? O Douglas tava lá no meio. Aí a recepção é pro Douglas a carta. O Douglas já saiu correndo, desesperado pra pegar a carta, nunca tinha recebido uma carta. E os dois amigos dele foi tudo atrás dele. Pegou a carta, olhou na recepção, pegou a cartinha, abriu a carta e começou a chorar. Desabou a chorar. Você lembra disso, Douglas, não? Não tô lembrado não, Jairinho. Eu não tô lembrado não, sinceramente não. Então tá, aí eu não vou te lembrar. Aí o Douglas pegou e começou a chorar, chorava. Aí os amigos dele, mas que foi, Douglas? Deixa eu ver essa carta. É do meu irmão a carta. Aí outro doido do lado dele pegou. Ué, mas como você sabe o que é do seu irmão? Tá em branco a carta? É que a gente não se fala. É isso aí, galera! Grande Jairo, o mestre da piada! Ô, Jairinho! Jairo, mestre, Jairo, um mestre, Ô, Jairo! Jairinho!
Ô Jair, você tá me ouvindo aí? Um beijo pra todo mundo, um beijo pra Marisato, um beijo pra todos. Um beijo, Valeu, Jairo, pra Marisato, um beijo pra falou, todo até mais. mundo. Jairo, obrigado. Grande Jairo. Agora você fala o que você queria falar, que ele vai escutar depois na rádio. Olha, foi engraçado, mas eu não gostei da comparação do porquê do manicômio. Não, eu achei perfeito. Não, eu não achei, eu não gostei. Eu achei que coube Assim, realmente. a A piada tudo foi boa, mas certinho. ia ser melhor se não tivesse meu nome. Não, mas eu acho que entrou direitinho, Você viu? combinou, né? Foi de Você garbo e combinou, elegância, né? piada. A Mariana já Você deixou combinou. tudo no esquema. A Mariana já vai deixou tudo no conversar esquema. após aqui o término dessa... Então, gente, vamos seguindo, vamos liberar o nosso convidado, Douglas. Agora aquele momento que eu acho que também todo mundo fica esperando, Puta que né? pariu. Que é... Tô vendo, tô vendo. Não, mas nós vamos já para a frase do dia. Ah, não vai ter um Não, momento? precisamos liberar o Conceição, Tá, que ele tá com o ótimo. seu horário estourando. Os beijos ficam para o próximo programa. Douglas, a frase do dia, meu amigo. Vamos lá. Há coisas que precisam ser clicadas e há coisas que precisam só ficar registradas na cabeça, na memória. Grande Douglas! Esse é o poeta, tá Obrigado, saindo essa gente. boa. Valeu, Obrigado, Conceição. valeu. Obrigado, Vamos e Douglas. trilhas. Obrigado, Valeu. Marisato. Só um minutinho. Rumositrilhas.com. Quem perdeu, vai lá no facebook.com/Rumos e Trilhas É Web, que o isso programa aí, já quem vai está perder no ar. tá tudo lá. Velho, não perca, tá legal pra caralho. Não Tá Mande bom, seus tá memes. bom, Douglas. Já falou. Um abraço, tchau. Falou, Leozinho! Tchau.